sexto, tudo bem? Então hoje nós vamos para a nossa aula 9, ainda referente ao nosso módulo 3 da apostila, certo? Que seria o nosso último conteúdo. E a partir da semana que vem aí nós já vamos começar o conteúdo da apostila 4, referente ao quarto bimestre. Então, para nós fecharmos o que nós já tínhamos começado a trabalhar sobre as células, nós temos aqui o que chamamos de tecidos e sistemas. Então, só dando uma relembrada lá nos vários tipos celulares que todos os seres vivos possuem, e de acordo com a união, a classificação, a diferenciação dessas células, é que nós vamos formando o que chamamos de tecidos. Então, esses tecidos são grupos de células diferenciadas, especializadas, e aí cada determinado grupo dessas células vão formar diversos tecidos que vão dar origem ao que nós chamamos posteriormente de órgãos, e aí sim vão formar os diversos tipos de sistemas. Vamos pegar nosso organismo como exemplo. Nosso organismo é formado por vários tipos de sistemas, urinário, reprodutor, digestivo, e aí é através dessa formação aqui, correto? Então nós, teoricamente, a gente fala que um tecido é composto por células diversas, né? Essa diferenciação de formato e função. Substância intercelular. Essa substância intercelular são substâncias que ficam entre as células, e além dessa substância nós temos o que chamamos de líquido. O líquido também é chamado de líquido intersticial, que significa que está circulando entre essas células, e é exatamente nesse líquido que a gente encontra diversos tipos de nutrientes, que é proveniente do sangue e que vai nutrir, dar uma boa garantia de qualidade, desempenho de função desses tecidos aqui. Bom, nós temos 4 tipos de tecidos. É claro que são os 4 tipos que dentro desses 4 existe uma outra classificação. Então a gente trabalha os 4 principais, que é o epitelial, o primeiro tecido. Epitelial lembra o quê? Epitélio, pele. Então nós temos aqui, reveste as camadas internas do nosso organismo, as cavidades, as mucosas e também externamente. Posteriormente, quando nós formos falar um pouquinho sobre cada sistema, nós vamos ver que a pele é o maior órgão do nosso corpo e ele é proveniente lá do tecido epitelial, certo? Bom, a característica principal desse tecido é o formato das células e a sua adesão, ou seja, a sua união entre elas, para ela realizar a principal função, que é uma proteção, um revestimento. Então não pode ter espaços intercalados entre essas células, certo? E aí nós temos uma classificação tanto de revestimento, mas existe uma parte do tecido epitelial que ele se especializa em glândulas, ou seja, vão produzir substâncias diversas e de acordo com o tipo de substância e para onde essa substância vai, é o que nós temos das glândulas endócrinas e das glândulas exócrinas que nós vamos ver na apostila, certo? O segundo tipo de tecido é o que nós chamamos de conectivo ou conjuntivo. E olhem aqui, a palavra conjuntivo lembra um conjunto. Então significa que são várias células especializadas em funções diferentes. Basicamente são muitas células. Ao contrário do tecido epitelial, essas células elas são soltas, elas são espalhadas e possuem uma grande quantidade de líquido entre essas células e fibras. Só que o que acontece? O tecido conjuntivo ele é encontrado em diversas partes do nosso corpo, então ele tem uma classificação mais específica. Então temos frouxo ou denso, que normalmente é aquela parte do tecido conjuntivo que vai fazer um preenchimento, uma sustentação entre os órgãos, entre os músculos, entre os ossos, e aí vai depender da quantidade de fibra de cada tecido para saber se ele é mais resistente ou mais mole. Tecido adiposo, então a parte do tecido que armazena gordura também é tecido conjuntivo. O sanguíneo, então faz transporte de substâncias. Cartilaginoso e ósseo.
eles têm a origem no tecido conectivo. O muscular, o nome já diz, ele é presente em todas as camadas musculares do nosso corpo. A característica principal é a presença de fibras contráteis. Os músculos, a principal característica é a contração e o relaxamento, que posteriormente nós vamos ver como acontece esse mecanismo. Mas aqui nós temos fibras contráteis, células chamadas de miócitos e também tem uma classificação variada no nosso organismo. Estriado esquelético, ele é presente nos nossos ossos. Estriado cardíaco, que é um músculo do coração, e o liso, ou também chamado de não estriado. Essa palavra estriado e não estriado é exatamente referente à quantidade de fibras existentes nesse músculo. Uma outra coisa muito importante para vocês sempre lembrarem, a contração desses três músculos vão ser diferentes, alguns vão ser rápida, outros vão ser lenta, e além disso nós temos um tipo de contração voluntária e involuntária, ou seja, os nossos membros, que é aqui do estriado esquelético, ele só vai ter contração se dependente da nossa vontade, ou seja, depende de uma ação voluntária. Já o músculo do coração e a musculatura lisa, que é encontrada internamente nas paredes dos vasos sanguíneos de alguns órgãos, o que acontece? É exatamente também uma contração involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade, certo? E por fim, não podemos esquecer um tecido muito importante, que é o que a gente chama de tecido nervoso. Ele estabelece uma comunicação com todo o restante do organismo. Células mais longas do corpo, que nós vamos depois dar um detalhe maior, que são os neurônios. Os neurônios, eles possuem prolongamentos que realizam exatamente a função de captar os estímulos, devolver como resposta e, por fim, através das sinapses, que são comunicações entre esses neurônios, certo? A partir daqui, vão surgir, evidentemente, os diversos tipos de sistemas, que na nossa aula online, na nossa próxima aula online, nós vamos detalhar um pouquinho a respeito da composição, função, qual órgão participa de cada um desses sistemas. E a atividade dessa aula é exatamente vocês, na apostila, verificarem cada um desses tecidos e fazerem um desenho respeitando a anatomia, formato de célula e tudo mais. Combinado, pessoal?